Fala Resistência, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 128. É uma alegria imensa ter você aqui com a gente para mais esse bate-papo. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que muitos cristãos têm negligenciado, que é aprender a desfrutar das boas dádivas que Deus tem nos dado em nossas vidas cotidianas. Você já parou para pensar que muitas vezes, mesmo sabendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, como está lá registrado em Tiago 1,17, a gente simplesmente não consegue, por diversas razões, aproveitar o que Deus nos oferece? Às vezes somos nós mesmos que criamos barreiras para desfrutar da alegria, da paz, das oportunidades e de tudo aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida, incluindo bênçãos palpáveis, bênçãos materiais. E por que será que isso acontece? Culpa? Excesso de zelo religioso? E mais importante, como podemos mudar essa realidade e viver a plenitude do que Deus tem para cada um de nós? Isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Rodrigo Oliveira e, como disse John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Eu sou Rodrigo Muniz e, como disse o Ovídio, um filósofo romano, os presentes, por mais simples que sejam, quando dados com amor, tornam-se preciosos. Eu sou Daniel Oliveira e toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, exceto a comida de rua indiana. Cara... Vamos lá para mais um RP Off, então. Eita ferro. Muito bom. Muito bom. Cara, esse dia eu tava comentando, alguém postou um vídeo, cara, mas muito nojento de comida indiana, muito nojento. Aí eu botei no comentário assim, falei que o legal da comida indiana é que ela já parece uma diarreia antes de você botar pra dentro do seu corpo, né? Que eu não deixei de Mas ser é bem por aí mesmo, cara, bem por aí mesmo. Dentre tantos textos bíblicos que registram que é bom e justo viver a vida, desfrutar das boas dádivas que Deus nos dá, eu separei apenas duas para a gente começar aqui hoje. Eclesiastes 3, a partir do versículo 12, diz assim: sei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Tem uma outra frase também bem conhecida, né? Daniel já meio que citou ela aí, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, né? É uma citação lá do livro de Tiago, capítulo 1, 17, versículo 17, e mostra pra gente que todas as coisas boas e perfeitas que nós recebemos nessa vida vêm de Deus, né? O Pai das luzes, sendo Ele a fonte de toda a bondade, né, que existe. Então, assim, essas dádivas, sejam espirituais ou materiais, vêm do Senhor, certo? Que o mundo é um lugar mau, que o mundo jaz no maligno, como diz a Bíblia, né? Que é um lugar que nos traz lutas, aflições, isso todo mundo já sabe, né? Mas viver nesse mesmo mundo também nos proporciona a oportunidade de viver uma gama enorme de coisas boas. Mas aí entra aquele caso de que muitos cristãos desprezam isso, né? E por muitas vezes não aproveitam determinadas coisas, situações, lugares, bens, por elas não carregarem o rótulo de gospel ou de evangélico, né? Vamos dizer assim. Ah, eu só escuto música gospel. Ah, eu só assisto filme evangélico. Ah, eu não vou à praia porque ali não é lugar de crente. E pode parecer assim que eu inventei isso aqui, mas são coisas que realmente eu já ouvi de pessoas, né? Ah, eu não me aprofundo, eu não desenvolvo relacionamento com as pessoas do trabalho porque elas não frequentam uma igreja. Então a minha pergunta para começar esse nosso papo é: o zelo pela religião, o cuidado exagerado em não se contaminar com as coisas do mundo, né, para usar um linguajar bem evangélico, pode acabar se transformando em um legalismo que atrapalha a gente de viver boa parte das dádivas que Deus tem para a gente? Rodrigo, a gente tem que pensar, né, quando a gente fala em religião, existe a boa religião e existe a má religião, né? Religião no sentido de a gente estar religado a Deus, estar alicerçado com aquilo que Deus planejou para nós, tem esse bom sentido.
Mas aqui, no sentido de má religião, é tudo aquilo que não procede de Deus, mas que procede do coração do homem, da imaginação do homem. E aí, que mora o problema, porque é Deus que determina para mim o que é bom, o que é correto, o que é útil, o que é agradável para a minha vida, né? Porque a gente vê no próprio livro de Gênesis ali, quando Deus cria todas as coisas, né? Ele diz que tudo era muito bom. Isso incluía toda a criação, tudo aquilo que Deus estabeleceu como correto, como certo, como coerente para o homem usufruir, para o homem administrar, né? Para o homem aproveitar da criação, o homem mesmo como uma própria criação de Deus, ministrar os seus dons, os seus talentos, a sua inteligência, a sua criatividade que ele recebeu de Deus, tudo isso vem do Senhor. Como o texto aí diz, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Ou seja, Deus criou as coisas com propósitos, e com propósitos úteis, com propósitos agradáveis, com propósitos de produzir prazer para o ser humano. O problema é quando o homem tenta manipular isso. E ele tenta fugir daquilo que Deus revela de si mesmo e o que Deus também revela do próprio homem e da própria criação, e o homem se volta contra a revelação de Deus. E aí ele começa a ter as suas próprias pensamentos em relação à realidade, em relação às coisas, ou como usar ou usufruir as coisas criadas. Você pode usar as coisas que Deus criou para o bem e você também pode usar para o mal. Você vê, sem querer te cortar, você vê na própria palavra como que os fariseus eram criticados porque eles colocavam peso sobre peso em cima da lei, né? Sim. Deus tinha uma norma, tem uma norma para o ser humano, né? Eles vão colocando carga sobre carga sobre carga e vão pesando aquilo de uma forma que não foi Deus, embora tenha assim, como é que eu vou dizer? Supostamente a figura de Deus por trás daquilo ali, né? Então faça assim, carregue esse peso todo porque é Deus que está falando, né? Isso. A gente entende, o Rodrigo e o Muniz, que à luz da Escritura, tudo que era muito bom lá no Jardim do Éden se tornou corrompido por causa do pecado. Tem um texto que eu gosto muito, que é um texto que diz que Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha da sua nudez. Ou seja, a vergonha só foi surgir quando Adão comeu o fruto proibido. E aí a sua natureza foi corrompida e ele olhou para si mesmo com uma outra perspectiva. E aí ele teve vergonha daquilo que a princípio era bom. E a princípio, do jeito que Deus criou, não existia maldade, mas foi a própria percepção de Adão, agora corrompida pelo pecado, com maldade, com perversão, que alterou a sua percepção da realidade. Ou seja, existe uma realidade que existia em Deus, com os propósitos de Deus, e agora existe uma realidade do olhar humano maculado pelo pecado. E aí a gente vai ver que o ser humano se afasta de Deus e ele vai perpetuando essa maldade em todas as coisas e vai desvirtuando os propósitos e os princípios das coisas que foram criadas, das relações, né, da relação familiar, da relação de trabalho, até da criatividade humana, né? O homem que pode criar coisas boas é o homem que cria uma arma para matar o outro. O homem que criou um instrumento musical para produzir alegria foi o homem que também forjou a faca para ir lá enfiar a faca no outro. Então a gente vê que do próprio homem pode brotar as duas coisas. Por quê? Porque a graça comum de Deus também ainda existe no homem. Essa criatividade, esse dom que Deus deu, ainda está no homem. Ele pode produzir coisas boas ou ele também pode produzir coisas más. Rodrigo, foi interessante você ter citado os fariseus, que muito do ponto que você falou, por que existe essa coisa do fator religioso? A gente vai ver ali no Antigo Testamento, né, que quando Deus separa a nação de Israel e ele chama ali, tira eles do Egito, Deus mostra para os israelitas e relembra quem ele era, conta a história do relacionamento que Deus tem com a criação e que Deus tem com o antepassado deles. Quando Deus separa a nação de Israel, ele também separa essa nação para receber uma revelação especial dele que a gente chama de lei, né? A lei de Moisés, aonde o caráter de Deus é apresentado ao povo e a pecaminosidade humana é também pontuada em certos pontos. E a gente sabe que a lei, ela também criou vários mecanismos
para que fosse evitado o contato dos israelitas com os costumes, né, com os costumes, as tradições e as religiões pagãs das nações que iam viver no entorno dos israelitas ali na terra de Canaã quando eles fossem para lá. Então, muito daquela separação, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, a proibição de comer certos animais, de usar certo tipo de roupa, de ter certos costumes, de até modo de preparar uma comida, era para fazer uma separação entre os israelitas e as nações pagãs, e até para que os israelitas não se sentissem seduzidos de tomar parte da vida pagã que os cananitas viviam lá em Canaã. Então, eu acho que muito dessa herança religiosa vem aí da época da lei, vem dessa tradição que foi imposta pela lei. Mas o que as pessoas têm que entender é que aquilo ali tinha um propósito de existir. Era um outro povo, numa outra época, né? Ainda não tinha o Espírito Santo, ainda não tinha não é que não existisse o Espírito Santo, mas não tinha uma presença plena do Espírito Santo naquela época, não tinha uma revelação mais especial que é dada em Cristo Jesus, como o autor de Hebreus fala, né? O próprio Evangelho de João diz que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Cristo. Então existia um fator primário ali de função da lei, mas a verdade, a plenitude só vai chegar em Cristo. Então houve o porquê dessas leis existirem, porque senão os israelitas eles facilmente se contaminavam. E a gente também tem que levar em conta que eles nasceram dentro da cultura egípcia. Então eles já foram criados dentro do paganismo. Era como se Deus tivesse que tirar o paganismo deles ali na marra, com rituais e práticas e abstinências que evitassem deles continuarem praticando aquilo que eles aprenderam no Egito. Mas a gente vai ali para o Novo Testamento e Cristo vai aumentando essa consciência de liberdade em Deus e mostrando e dando um avanço de consciência de mundo, né? E Deus vai ampliando ali e vai abrindo certas barreiras que não tinham como ser abertas na época do Antigo Testamento. Mas o princípio ali de não se contaminar, de não usufruir mal das coisas criadas, ainda é válido. Porque esse é um princípio que acho que é universal até mesmo na graça. O cristão, ele tem consciência de Deus, tem a revelação plena. A gente tem o Antigo Testamento, a gente tem o Novo Testamento, nós temos as falas de Cristo, os ensinamentos de Cristo, o ensinamento do apóstolo Paulo, que trouxe mais coisas reveladas de Cristo para ele, que ele foi trabalhar com essa igreja. É uma igreja que viveu uma transição de um ajuntamento de gentios e judeus, ou seja, os judeus que eram todos ascéticos em vários aspectos e os gentios que vinham do mundo, que tinham as suas práticas e aí foram abraçados pela fé em Cristo Jesus, e houve uma época de adaptação, até de tolerância um com os outros, né? Porque você não podia arrancar o judaísmo de uma hora para outra dos judeus, e você também não podia enfiar a goela abaixo dos gentios, uma postura rígida, muito religiosa, um posicionamento já muito maduro, né? Amadurecimento vem com o tempo, vem com o crescimento. Então eu acho que existe muito dessa herança. A gente olha para o Velho Testamento e a gente só pensa dessa forma. A única maneira de eu evitar me contaminar é dizer não, nem chegar perto, nem olhar, nem ver, e às vezes nem sempre é assim. Claro que cada um, né? Como eu falei, existe amadurecimento. Ninguém vai dar o passo maior do que a perna, né? Na sua perna metafórica em relação à sua fé, você vai andar conforme você cresce, conforme você tem conhecimento, conforme você tem intimidade com Deus. Então, o nosso cristianismo, às vezes, ele peca em relação a isso, porque ao invés de a gente continuar fazendo o que foi feito ali no Novo Testamento, que foi criar essa relação de amadurecimento, vamos sentar aqui e conversar, vamos entender o que Deus está trazendo para a gente, qual é essa nova realidade que Deus apresentou para a gente simplesmente prefere dizer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não toca nisso, não mexe mais nisso. Isso funcionava ali no Antigo Testamento. O Novo Testamento não funciona dessa forma. Claro que em alguns momentos você realmente não vai tocar, você não vai mexer, porque você ainda não tem essa maturidade.
Mas o Novo Testamento ele caminha para essa maturidade, para esse crescimento espiritual, para esse conhecimento da realidade, para que eu, com conhecimento de Cristo, conhecimento da sua doutrina, conhecimento do seu ensino, conhecimento da sua verdade, conhecimento do ensino apostólico, eu possa dizer: isso aqui não convém para mim, isso aqui convém para mim, isso aqui eu não vou dizer, isso aqui eu vou fazer só eu e a minha família dentro da minha casa, isso aqui eu não vou fazer na frente de todo mundo, porque eu vou escandalizar o meu irmão. Isso aqui eu posso fazer tranquilo, que não vai fazer mal para mim, não vai fazer mal para minha casa e não vai fazer mal para o meu irmão. Ou ainda, isso aqui é lícito, mas eu não vou fazer. Uhum. Né? Ter a liberdade de deixar de fazer alguma coisa que é lícita, que é legal, que é, assim, claro, por alguma razão justa, né? Ah, não, porque Sim, isso aqui vai escandalizar alguém, a outra pessoa não tem maturidade para isso, né? Entra nessas questões também, né? isso. Os fariseus, eles surgiram, por causa do relacionamento de Jesus com os fariseus e dos próprios apóstolos que foram perseguidos por esse grupo, pelos judeus ali no Novo Testamento, a gente tem uma percepção negativa, né, de tudo que eles representam. Mas Uhum. quando os fariseus surgiram, Viraram na história sinônimo de hipocrisia, né? Ah, deixa isso. de ser fariseu, cara. Não sei o quê, né? Mas quando os fariseus surgiram, era uma ideia positiva. Para quê? Uhum. Para combater toda a influência helenística, né, dos gregos ali, quando Judá e Israel ficou debaixo do domínio de Antíoco o Grande na Síria, e depois de Antíoco Epifânio, ali aquela época que a gente chama ali de período intertestamentário, onde aconteceu a revolta dos macabeus, os sacerdotes ali, quando esse tal de Antíoco Epifânio foi lá dentro do templo de Jerusalém e sacrificou uma porca dentro do Santo dos Santos, e aí foi uma blasfêmia. Que era um animal impuro, né? Para os judeus, né? Isso, que, Uhum. que, que era um animal impuro, e ele fez de propósito, ele sabia que ele estava provocando Uhum. os judeus. Então, essa época ali de transição do período intertestamentário, houve uma perseguição contra a fé judaica, contra os valores judaicos. Os gregos, né, ali, os pré-romanos ali, estavam tentando impor sobre os judeus a sua visão de mundo, contrariando o que eles tinham. Para eles, a tradição dos judeus, a fé, a lei, Moisés, era tudo ridículo. Por isso que ele foi lá e fez o que fez. E aí, depois da revolta dos macabeus, surgem os fariseus tentando, com uma ideia de purificar da influência maligna que realmente veio do movimento helenista, né? Deixa eu só ler aqui o que fala sobre os fariseus e a gente vai encerrar minha fala aqui. Diante do perigo iminente, houve uma reação dos judeus ortodoxos que desejavam resguardar a Escritura. Foi a revolução dos fariseus, e essa reação durou até os tempos do Novo Testamento. Os primeiros fariseus se chamavam de Hashidim, que significa os separados, e promoveram uma grande obra de reforma no meio do povo. Eles eram mestres de interpretação de tradições muito influentes sobre as massas de camponeses. Os fariseus enfatizavam a absoluta obediência à lei divina, mas com o passar do tempo, com as novas gerações de fariseus que foram chegando, as coisas começaram a mudar. E os fariseus passaram a ser muito seletivos em seus atos de purificação, e a sua tradição começou a falar mais alto que a escritura, que era que eles queriam defender no início. Uhum, Eles exato. começaram a deixar a escritura de lado, e foi nesse momento que os fariseus deixaram de influenciar positivamente o seu mundo. E, cara, isso aqui é um problema que pode acontecer com a gente sempre. Porque a gente quer ser zeloso da palavra de Deus, a gente quer ser zeloso da santidade, a gente quer ser zeloso dos bons costumes conforme Deus prescreve, revela através tanto lá do Antigo Testamento quanto da pessoa do seu filho. Só que existe sempre esse perigo de eu pegar aquilo que é revelação, daquilo que é mandamento, daquilo que é ensinamento, daquilo que é virtude e transformar e acrescentar um ponto meu, acrescentar uma percepção minha, e aí eu começo a corromper a palavra de Jesus Cristo para um pensamento, para uma tradição, para uma informação, por um achismo meu. E aí eu cometo outro pecado, porque eu não estou mais ensinando o que Cristo ensinou, eu não estou mais ensinando o que Paulo ensinou, eu estou ensinando uma tradição minha. E eu não fui escolhido para Deus para determinar, estabelecer coisa nenhuma. Eu fui ensinado para manter o ensino de Cristo, como está escrito ali no livro de Atos. E perseveravam unânimes no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. A igreja,
ela tem sempre que manter a pureza espiritual, ficar mais perto ali do ensino bíblico e tomar cuidado com as tradições. Os fariseus vieram de uma intenção boa de purificação e se tornaram severos e reprovados por Jesus Cristo por suas tradições e invenções que contrariavam a palavra de Deus. Uhum. Lá em Mateus 15, a gente vê os fariseus criticando os discípulos de Jesus porque eles não faziam o ritual de lavar as mãos, né, o cerimonial, antes de se alimentar e tal. E aí a gente vê eles criticando e tal, né? E Jesus começa a dar uma repreenda neles. Aí lá no versículo 10 fala assim: Então Jesus chamou o povo e disse: Ouçam o que eu digo e procurem entender. Você não se torna impuro com o que entra na sua boca, Uhum. mas o que sai da sua boca, isso é o que o torna impuro. Então os discípulos vieram e disseram: O Senhor ofendeu os fariseus com essa observação, né? E aí Jesus segue dizendo: não façam caso deles, são guias de cego, guiando cegos e tal. Se um cego guia outro, vão os dois cair no buraco e tal. Aham. E aí segue falando, né, que não é a comida que contamina o homem, né? Então, assim, esse exemplo da comida serve para uma gama de outras coisas, Sim. né? Quantas e quantas lideranças evangélicas mesmo estão impondo ritos, impondo normas e tal, que nada tem a ver com a Bíblia, né? Ou distorcendo textos bíblicos, né? E aí a gente está falando de situações religiosas, né? Aquilo que diz respeito ao culto, aquilo que diz respeito à prática da religiosidade, a boa religiosidade, eu não sei se eu posso usar essa expressão, mas Sim. seria mais ou menos por aí. Mas o triste, cara, é quando isso começa a extrapolar o âmbito religioso e começa a entrar no âmbito privado, particular. Você citou alguma coisa aí, né? Que a pessoa deixa de fazer, deixa de aproveitar alguma coisa que está à disposição dela, que é bênção para a vida dela, né, por causa de pressuposições religiosas que nada tem a ver com a Bíblia, né? Se elas conhecessem a palavra de Deus, não cairiam nesses enganos, né? Uhum. Eu estava observando aí na fala do Daniel e também pensando, né, na tua fala inicial sobre as coisas boas, né, que nós temos no mundo, né, e que são rotuladas como coisas do mundo, porque elas não têm o rótulo de gospel, não têm o nome de religiosa, né, e que são eh, ojerizadas, né, de certa forma, e ensinadas, né, às pessoas que não devem ser usadas, não devem ser tocadas, não devem ser praticadas, né, não devem ser aproveitadas, colocar assim. E isso é interessante porque a gente, quando ouve certas pessoas falando, né, sobretudo quando você ouve o rádio. Esses dias eu tenho ouvido o rádio dirigindo, né, rádios cristãs, né, e tal, e ali eles fazem algumas pesquisas, né, de opinião do pessoal, aquela coisa, e é interessante ouvir as opiniões e você vai sentindo e percebendo aquela doutrina popular, aquele cristianismo popular, que não está baseado em nada, mas que está baseado num senso comum das pessoas, né? E aí você fica pensando, meu Deus, de onde que essa pessoa tirou isso, cara? Sabe? Quem é que ensina isso para essas pessoas? E você vai percebendo que meio que parece que é uma cultura que vai se replicando. E Daniel estava falando de herança, e a gente constrói o nosso cristianismo em cima dessas heranças, desses julgamentos que as pessoas fazem, muitas vezes sem embasamento bíblico nenhum. Porque eles já estão tão estabelecidos, Maniz, na cabeça do povo evangélico, né, que às vezes E sim, é difícil quebrar esses paradigmas, né? pois é, e aí você vai vendo, meu Deus, mas de onde que essa pessoa tirou isso? Quem é que ensina isso? E às vezes não é ninguém que ensina. Isso vai passando porque ouviu no rádio, porque viu numa figurinha de bom dia, boa tarde, boa noite, que circula no WhatsApp, sabe? Ou alguma coisa que viu numa rede social. E aí, principalmente essas redes aí, TikTok e tal, que tem pregadores e pregadores, né? De todo tipo. Ah, nem tenho, cara. E você Sério. vê cada coisa que as pessoas vão falando e reproduzindo, uma contradizendo a outra, e assim, o que dá mais engajamento é justamente aquelas coisas que criticam, né? São as pessoas que criticam ou que estabelecem regras muito pesadas, enfim. E aí,
ao ler, ao ouvir, né, a tua fala inicial sobre essa questão de zelo excessivo pelas coisas de Deus, né, que e como isso pode, de certa forma, se tornar um legalismo, eu entendo, né, e compreendo, de certa forma concordo quando isso é encaminhado para uma vida religiosa, mas sem qualquer embasamento bíblico, sem o embasamento correto nas escrituras do que realmente é você viver com Deus e servir a Deus. Sim, há esse risco de se tornar o legalismo. Uhum. Porém, eu fiquei assim com uma certa um certo receio no meu coração quando a gente fala de zelo religioso, e do perigo de ele se tornar um legalismo, e ao mesmo tempo de alguma maneira desconstruir no coração do ouvinte a ideia de que ele precisa ter um zelo religioso. Sabe, eu sei que não foi essa a sua intenção quando você falou sobre isso, mas é importante ressaltar esse perigo de que a pessoa ouça, né, você que está nos ouvindo agora, ouça falar do perigo do zelo religioso se tornar um legalismo e, ao mesmo tempo, por qualquer que seja o motivo, deixar que esse zelo se esfrie, se esvaia, né? Quando, na realidade, isso não deve acontecer. Por quê? A gente precisa entender que ter zelo religioso é o nosso objetivo. O nosso objetivo, de acordo com a Escritura, é ser perfeito, é alcançar um patamar que, por mais que dentro da nossa realidade seja inatingível, mas esse desejo e essa vocação, aliás, vocação não, mas essa entrega, essa não estou encontrando a palavra correta, mas essa vontade, essa determinação de ser perfeito, ela não pode se perder em nós. Uhum. Só que essa perfeição que você fala, ela nem sempre está ligada à religiosidade propriamente dita. A gente costuma usar Isso. religiosidade num termo como pejorativo, né? Isso, é o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu quero destacar é: não podemos perder esse desejo de ser perfeito. Não, só para eu concluir. Isso Sim. em relação à vontade de Deus. Aí, cara, é pleno. Eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, sei o que as Escrituras dizem, e eu tenho que buscar isso sim com afinco, mesmo que seja impossível eu cumprir isso plenamente, mas isso tem que ser o que ocupa o meu pensamento todo dia, o dia inteiro, né? Pronto, é isso. Agora, esse é o primeiro ponto. Não posso deixar que esse zelo morra. Agora, sem o embasamento bíblico correto, isso se torna religiosidade. Isso se torna farisaísmo, né? Como Daniel colocou, isso se torna farisaísmo. Se eu desprezar as escrituras e começar a criar um sistema filosófico, um sistema comportamental, Ou sistema de barganha com Deus. de barganha a partir daquilo que eu acho que é o certo, então isso vai virar religiosidade. Agora, para que isso não se torne religiosidade, eu preciso entender que qual é o objetivo da nossa vida. Eu preciso entender que o objetivo da nossa vida é nos tornar a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, que é a santificação. O nosso objetivo de vida é a santificação. Aí vem a grande questão. O que é a santificação? A santificação, ao contrário do que as pessoas, e aí sim, os religiosos pregam, do que as pessoas no senso comum entendem, né? Essa religião comum, né, que a gente conhece por aí, entende, não é um ascetismo, se afastar das outras pessoas, você virar um monge, né? Você se afastar de todo mundo, você não ter contato com as pessoas. Não é uma aparência de piedade. Ah, não, eu visto a roupa tal, né, tampando até o pescoço, até o punho, até os pés, porque isso vai me fazer ser santo, tá? Não tem nada a ver com isso. A verdadeira santificação, ela tem a ver com o quê?
em você se afastar da iniquidade do mundo. Da iniquidade do mundo. Ou seja, você viver o oposto da iniquidade, que é o quê? Que é o amor. É você viver. A santificação é você deixar de fazer qualquer coisa que fira a Deus, que fira a você mesmo ou que fira o seu próximo. E para isso, meu irmão, não tem limite. Você pode fazer o que você quiser, que você puder, empregar o máximo de esforço que você puder para quê? Para fazer qualquer coisa que vá fazer você amar a Deus, amar a você mesmo e amar ao próximo, e também deixar de fazer qualquer coisa que de alguma forma leve você a não amar a Deus, não amar a si próprio e não amar o seu próximo. E aí você não precisa de uma listinha de coisas. Ah, pastor, eu posso fazer isso aqui? Eu não, porque crente adora isso, né? Exatamente. Eu posso fazer isso aqui? Isso aqui eu Uhum. não posso fazer, né? Isso aqui, como é que eu tenho que me comportar sexualmente com a minha esposa dentro de casa? Pronto. Eu posso fazer isso ou não posso? Como é que eu posso beber isso aqui, mas isso aqui eu não posso? Sim. Entende? Quem tem essa consciência que você está trazendo, experimenta dessa liberdade em Cristo. Pronto. Pronto. Por quê? Porque isso te dá um norte tão grande que é muito simples de você pensar. Qualquer atitude que você vai tomar, seja uma palavra que você vai dizer, seja o que for que você for fazer, você pode passar por esse crivo. O que eu vou fazer agora? De alguma maneira, fere o coração de Deus? Ah, fere, então não vou fazer. Ah, o que eu vou fazer agora? De alguma maneira, fere alguém, machuca, por menor que seja, machuca, então não vou fazer. Ah, isso aqui de alguma maneira pode me trazer dano? Pode, então não vou fazer. Simples. Ninguém precisou de ditar para você, colocar uma faca no teu pescoço. Não, por quê? Porque você, e aí a gente entende que nós não somos perfeitos ainda, e a gente não consegue ainda deixar de fazer todas as coisas que nos trazem dano, porque ainda estamos num processo. Nós estamos num processo. É um processo de santificação. É um processo em que você vai abandonando as práticas de iniquidade contra si mesmo, contra o seu próximo e contra Deus. A gente está a cada dia superando essa condição em que nós vivemos, num mundo que jaz no maligno, em que o Senhor Jesus orou ao Pai e falou: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que os livre do maligno, né? Dessa condição de iniquidade em que o mundo está mergulhada, em que o Senhor, a gente está gradativamente, o Senhor está nos ajudando a gradativamente superar essa condição, dia após dia. Então, à medida que você vai vivendo isso, e para isso não tem limite, você tem que ser zeloso nisso. Esse é o verdadeiro zelo religioso, e esse você não deve abrir mão. À medida que você vai abrindo mão disso, dessas práticas de iniquidade, você então vai alcançando a santidade e ninguém precisa dizer para você que você pode, o que você não pode. Tal. E aí fica muito fácil. Por quê? Porque se o Daniel chegar e falar assim, eu estou pensando aqui em ouvir uma música. Tá, beleza. Vou ouvir a música X. Né? Botei lá no streaming lá, ou no rádio, o que quer que seja, né? A música tal. Aquela música tá trazendo dano para alguém? Não. Aquela música tá te afastando de Deus? Não. A mensagem daquela música é uma coisa que é bonita, que edifica, que... Entende? Mesmo que não esteja falando de nada de Deus especificamente. Sim. Né? Às vezes está falando de relacionamento, às vezes está falando de amor, às vezes está falando de coisas boas, de tudo, todas as coisas boas que vêm do alto. Sim. Entende? Ah, não, peraí, eu botei a música aqui e mais alguém que mora aqui do meu lado e tal, não sei o quê, tá se escandalizando de eu estar ouvindo. Então, peraí, eu vou baixar o volume, vou botar um fone de ouvido, vou ouvir a música, sabe? E nada, e tá tudo bem, sabe? Agora, há um cuidado que a gente precisa ter, por quê? Lá em Colossenses 3, no versículo 1 ao 4, vai dizer o quê?
Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Quando ele fala nas que são aqui da terra, a gente está falando de toda essa coisa contaminada pela iniquidade, né? Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. A carta aos Colossenses, do capítulo 2, que eu não vou ler aqui, ela é fantástica para mostrar esse contraste. Olha, a vida que vocês tinham, né, os rudimentos do mundo, que era uma vida de idolatria, que era uma vida de um monte de práticas pagãs, aquela coisa toda, os rudimentos do mundo, vocês deixaram isso para trás. Isso morreu na vida de vocês, ou seja, a iniquidade, aquilo que vocês praticavam contra Deus, a idolatria, tudo isso que vocês praticavam que feria o coração de Deus, abandona isso, sabe? E não só isso, as práticas que vocês fazem, como a gente vai ler agora aqui, que são ofensivas para o seu próximo, isso já não faz mais parte da vida de vocês, então isso não deve ocupar o pensamento de vocês, sabe? Aí no versículo 5, ele fala assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual. Ou seja, você não comete imoralidade sexual contra o vento, não, você comete contra uma pessoa. É um relacionamento seu e diante de Deus, logicamente. Impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas, está falando, mandando morrer tudo isso, né? Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, sabe? Não tem música do mundo não nessa lista, não? Não tem nada disso. Ah, rapaz. Tem E a Praia? Não tem. E a praia traz a ira do Senhor sobre a gente? Mas aí vem a grande questão. Foi uma praia de nudismo. Se você vai na praia, né? Tá? Todo mundo sabe ali que aquele ali é um espaço onde os corpos vão ser vistos, né? Você vai ver corpos ali, né? E o seu corpo vai ser visto também, né? Então, se você vai para ali para de alguma forma cometer alguma coisa contra Deus, contra si e contra o seu próximo, você vai vilipendiar o seu próprio corpo ali. Uhum. Você vai, de alguma forma, trazer algum dano para alguém. Ou isso vai, de alguma forma, macular a tua relação com Deus. Porque o cara vai para a praia, mas ele não consegue parar de ficar olhando para o corpo das menininhas que passam ali. Ele não consegue parar de ficar cobiçando, ele não consegue parar de ficar adulterando ali. Tá pecando, né? Uhum. Cara, ele tá pecando contra Deus, contra a mulher dele, contra ele mesmo. Então, pra que você vai, né, Daniel? Não, então não vai, bicho. Então não vá. Se você é o tipo de pessoa que não aguenta a pressão, cara. Isso serve pra qualquer coisa, cara. Pra qualquer coisa. Qualquer coisa que fira a tua consciência. Exatamente. Uhum. Imagina, ô Muniz, eu falo isso assim, às vezes parece um exemplo bobo, dizer assim, mas... sei lá, meus vizinhos não podem saber que eu não escuto música evangélica, eu escuto no fone de ouvido. Uhum. Mas, cara, aquilo ali tá ferindo a tua consciência. Se tiver, já tem alguma coisa de errado. Sim. Entende? Então, assim, isso serve para absolutamente qualquer coisa na nossa vida, Sim. no nosso cotidiano, né? A palavra vai falar, né? Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, né? Exato. Então, se você está fazendo qualquer coisa, porque quem é o árbitro? Quem tem que ser o árbitro do nosso coração? A paz. Uhum. A paz tem que ser o árbitro do nosso coração. Se você está fazendo alguma coisa que não está te trazendo paz na tua consciência, cara. Se essa paz estiver em acordo com a palavra, beleza. Porque a gente corre o risco não vai acontecer, né? Mas de alguém dizer assim, não, eu tô largando minha família, mas eu tô em paz com isso, entende? Porque tô tranquilo. Minha mulher merece ser feliz, né? Eu tô em paz, né? Não é só a paz, né? A gente tem que falar nos mínimos detalhes, porque... É verdade, porque senão a gente é mal interpretado, né? E aí, olha só que interessante. A gente tá cheio de dedo com esse programa hoje, hein? Tô sentindo isso. Imagina. Filipenses 4:8
vai dizer... Vai ver quando eu entrar no consumo de álcool. Aí você vai ver o negócio. Imagina, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Filipenses 4:8 fala assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, sabe? Então, as coisas que eu desfruto, elas desviam o meu pensamento, desviam o meu coração do Senhor, então eu paro, sabe? Então, se de repente eu curto um determinado grupo, sei lá, não vou citar aqui, mas eu curto um grupo de rap, enfim, e aí eles estão cantando e tá falando sobre crime, xinga palavrão e não sei o que, cara, aquilo ali tá me carregando a minha alma, carregando o meu coração, e a palavra fala lá que a gente, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. Então, se estou fazendo qualquer coisa que está enchendo o meu coração de maldade, né? Provérbios 4:23, se eu estou, sabe, como você citou agora há pouco, né? Jesus mesmo falou assim, ó, não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. E o que a boca fala, o que o coração está cheio. Então, se eu estou ali ouvindo um determinado grupo que só fala de crime, que só fala de palavrão, que só fala disso, daquilo, eu estou enchendo meu coração de podridão, de imundície. Daqui a pouco eu vou estar repetindo as mesmas coisas que aquele cara está falando ali, eu vou estar repetindo os mesmos palavrões, eu vou estar xingando, eu vou estar repetindo os mesmos conceitos, eu vou estar defendendo as mesmas ideias, as mesmas ideologias. Por quê? Porque eu estou me alimentando daquilo ali, eu estou enchendo meu coração daquilo ali, sabe? E lá em Gálatas 5, quando a gente vê lá ele falando em Gálatas 5, do versículo 3 em diante até o versículo 20, mas principalmente lá no versículo 18, que ele fala, e aí você falou sobre a bebida alcoólica, né? Que ele fala assim, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Muita gente vai levar isso apenas para a questão da bebida alcoólica. Sabe? Ah, não, então não tem que se embriagar com vinho, que não sei o que, não sei o quê. Mas eu particularmente entendo, e eu penso que a gente pode entender a palavra também nesse sentido, que esse vinho aí simboliza qualquer coisa que sirva para te entorpecer, para te alegrar, para preencher o teu coração, sabe? Então, uma série da Netflix, ela pode ser esse vinho. Uma música que você ouça, ou um álbum de algum artista, também pode ser esse vinho. Uma liberdade que você tome na sua vida, né? Pronto, praticar alguma determinada coisa. Qualquer coisa. Pode ser esse vinho que você está preferindo, ao invés de se encher do Espírito Santo. Sabe? Então ele está dizendo assim, ó, não se embriaguem com vinho, ou seja, não procurem coisas para se entorpecer, mas se alegra no Espírito. Se alegra com coisas santas, sabe? O consumo de rede social diário, constante, em que você, quando você vai ver no final do dia ali que você ficou 3h30 no Instagram, mas 2 horas no TikTok, e você não conseguiu tirar 15 minutos para meditar na palavra. Pronto, você esse vinho. Meditar na palavra e orar em 15 minutos, não vou nem separar, numa coisa só. Tá te entorpecendo. Tá tirando o teu foco daquilo que é o primordial, daquilo que é o alimento essencial para a tua vida. Né? Perfeito. E se você perceber, quanto mais tempo a gente gasta se entorpecendo com essas coisas, sem ter essa consciência, que é isso que a gente quer do ouvinte, essa consciência de nós e do ouvinte, essa consciência de que eu convivo, como diz lá em Gálatas 5:16, né? 16-25, que fala dessa batalha da carne e do espírito. Eu convivo com uma natureza carnal que, se eu ficar alimentando ela o tempo todo, a minha espiritualidade, a minha natureza espiritual, ela vai para o buraco. Então, o que eu vou desfrutar vai alimentar quem?
vai alimentar o meu espírito ou a minha carne? Aí vem a grande questão, e aí eu vou ser extremamente polêmico aqui ao falar isso. Eu posso, se eu estiver em comunhão com o Senhor Jesus e cheio do Espírito Santo, eu posso ouvir qualquer coisa e reter apenas o que for bom. Eu posso ouvir até mesmo um trap desse da vida, eu posso ouvir uma música do Roberto Carlos, eu posso ouvir uma música sei lá, de qualquer pessoa, secular, o que for, e tirar coisas boas dali pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia ela me diz que eu tenho que ouvir tudo e reter o que é bom. Mas como que eu vou ter esse feeling? Como que eu vou estar capacitado? Quem é que vai me dar essa capacitação para eu poder fazer isso? Apenas se eu estiver cheio do Espírito Santo. O texto que o Muniz citou lá de Filipenses 8, ele é um texto excelente. A gente fica mais preocupado em proibir do que criar consciência, de aprender a analisar as coisas, né? O Novo Testamento nos ensina a avaliar as coisas, e não simplesmente dizer não, né? Simplesmente não vou me abster de fazer isso, de assistir isso, de ouvir aquilo. Avalie o conteúdo. O Maurício falou um negócio interessante aí. A gente tem que ter consciência de que esse mundo, embora caído, ainda existe respingos da graça de Deus por esse mundo. Ainda existem valores cristãos que não cristãos abraçam por causa da universalidade da graça, né? Por exemplo, uma banda, ela pode escrever uma coisa que ela vai estar plenamente de acordo com aquilo que Cristo falou, com aquilo que está lá no Antigo Testamento, com aquilo que está lá com a fala de Jesus, com a fala do apóstolo Paulo, porque é uma verdade que vem de Deus. Não foi o cara que inventou. O cara só está simplesmente replicando aquilo que Deus já impôs sobre o mundo, sobre a sociedade. Claro que tem muito cantor, tem muito compositor que está interessado em expor a sua maldade, em expor a sua perversão, em expor a sua visão distorcida do mundo, né? Aí vai escrever uma música que é uma baixaria, uma música que só fala, como o Muniz falou, uma música que só enaltece a violência. Ô, Daniel, só um parêntese que eu queria fazer. Você falou de música, né? Essas músicas que são baixaria, que são, assim, escrachadas, né? Da cultura, enfim, do pecado, elas já são naturalmente descartáveis, vamos dizer assim, né? Agora, olha que interessante. Eu não sei se vocês lembram de uma música que chama Alone Again, do Gilbert O'Sullivan. Ela tem eu não sei cantar ela, mas tem uma partezinha na música que fala assim: Alone again, naturally. Não sei se vocês já ouviram essa música. Não. Ele repete. É uma música. Eu não vou botar na edição porque o Spotify tá tirando meus podcasts tudo aí por causa de música com direitos autorais. Pois então, nosso ouvinte vai ter que ficar com o Muniz cantarolando mesmo. Então, é uma música fantástica, sabe, assim, eu não lembro se é dos anos 70, uma coisa assim, mas que, nossa, todo mundo curte, é uma música que você ouve no rádio, e fala assim, nossa, que música linda, que música maravilhosa, poxa, como toca o nosso coração e tal, não sei o quê. Mas quando você vai olhar para a música, ela fala de suicídio, e o cara parece que ele foi deixado no altar, né? Ele ia se casar e a mulher dele abandonou ele no altar, e ele estava indo se suicidar. Aí ele fala, coloca em xeque a existência de Deus, se Deus existe mesmo ou não, por que ele deixou acontecer tal coisa, por que o pai dele deixou o pai dele morrer, por que deixou a mãe dele questiona Deus e não sei o que, e ele está sozinho naturalmente, ou seja, Deus me abandonou, Deus me deixou de lado, não sei o que. Uma música linda, maravilhosa, mas que te afasta de Deus. Uma música que induz você a duvidar do amor de Deus, se afastar dele. E aí, eu vou consumir isso? E é uma música lenta, uma música em que não é essa música escrachada, como o Daniel estava falando. Mas continua aí, Daniel, vai falando. Não, sim, você foi atrás do conteúdo, avaliou a letra e viu.
Não, isso aqui, pô, não tá legal. Claro que também, o Muniz, os artistas também usam a música para, sei lá, botar sua frustração para fora. Uhum, uhum. Ali pode ser uma frustração de alguém que não tem esperança. É uma expressão daquilo que ele vive, né? Ou não, sei lá, mas. Exatamente. A boca É. fala do que o coração tá cheio, né? Não, eu tô falando ou não, porque hoje em dia, né, cara, inteligência artificial fazendo música aí, tem Uhum. compositor pensando naquilo que vende, né? Mas falando do artista, um cara que é artista de verdade, é isso aí que você falou. Uhum. A gente tem que ter essa cultura de não criar rótulos, mas de examinar. Senhor, isso aqui está de acordo com a tua palavra, né? Isso aqui tem a virtude, está de acordo com os seus ensinamentos. O Maurício falou dessa música aí, eu gosto muito do Stevie Wonder, e uma vez eu fiz até a análise daquela música I Just Called to Say I Love You, né? Eu fiz uma análise da música, até mandei, não sei se eu Eu mandei, lembro disso. eu mandei, pô, a letra da música é fantástica, o que ele tá falando ali, tipo assim, a pureza do casamento, a sinceridade do amor, porque eu posso ouvir esta música porque tudo que o Stevie Wonder cantou ali, sendo ele cristão ou não, está de acordo com aquilo que a escritura aponta para mim como o homem deveria amar a mulher, deveria amar a sua Olha aí esposa. que legal. Então, a gente tem que ter esse critério. Eu vou ouvir e vou avaliar. A gente tem que ser sincero. No meio cristão, a gente não tem dificuldade com filme, não tem dificuldade com série, a não ser as igrejas mais restritivas nesse ponto aí da área do pentecostalismo ou neopentecostalismo. Mas as igrejas reformadas, tradicionais, as igrejas de comunidade, a gente percebe que não existe essa dificuldade com filme e série, mas continua pegando um pouco esse campo da música, né? São aquelas coisas que estão tão estabelecidas que eu falei lá no começo, né? Isso. Então, enraizadas, a gente tem dificuldade, acha que a música é só para adoração. Não, a música é uma expressão artística e Deus te criou para se expressar artisticamente também. E você pode falar, você pode escrever. Um artista que escreve uma música falando da beleza na natureza, ele está enaltecendo aquilo que Deus fez, e a natureza é bonita mesmo. Vai casar com o que Davi escreveu lá no Salmo dele. Né? Um dia fala da beleza para outro dia, não sei o quê. A não ser que o artista vá cantar uma música sobre a beleza da natureza com um viés de mundo não criado. Né? Então a gente tem que ter esse critério. De um tempo para cá, tem tido essa onda aí do fenômeno dos doramas, né? E tem quebrado um pouco o paradigma com novela, né? Porque realmente as novelas da principal emissora do país, né, da Globo, sempre tiveram viés, sempre enalteceram a promiscuidade, o adultério, não sei o quê. Então, realmente, você sentar e assistir uma novela da Globo, você está perdendo seu tempo. Mas, com a onda do dorama, com histórias sobre fidelidade, sobre altruísmo, sobre amor, sobre entrega, não sei o quê, caiu um pouco, ou as pessoas migraram, né? Saíram, abandonaram o Plim Plim e foram para essas novelas porque elas têm valores que a gente reconhece que são valores bíblicos. Mas por que a gente não aplica essa mesma regra que a gente usa para série, que a gente usa para filme, que a gente usa, sei lá, para comprar alguma coisa na rua, a gente não usa para música? Uhum. Por que existe essa dificuldade, como o Rodrigo falou, esse bloqueio na nossa cabeça? Não, a música eu não posso ouvir porque a música só foi feita para adorar a Deus. Ué, quando o artista canta alguma coisa que tem a ver com os valores da Bíblia, Deus está sendo enaltecido. Os valores da Escritura estão sendo enaltecidos. Embora alguns artistas nem vão estar sabendo que estão fazendo isso. Mas eu tenho consciência disso. Uhum. Eu tenho consciência disso. Então, na minha consciência, Senhor, eu posso ouvir isso aqui tranquilo. Porque, embora esse cara aqui não esteja te louvando, o que ele está falando aqui partiu do Senhor. O que ele está cantando aqui é a tua glória. O que ele está cantando aqui é a tua inteligência que prescreveu, é a tua sabedoria que determinou. Talvez o artista, não esteja querendo prestar honra para Deus de maneira nenhuma, mas você sabe. E você presta honra a Deus, e você glorifica a Deus. Aí, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor faz até o ímpio te louvar sem saber que está te louvando. E às vezes a gente não tem essa percepção. Claro que, como o Muniz falou, da questão do zelo. Tem artista que vai compor coisa no mesmo álbum, né?
Você vai pegar um artista lá, você pode gostar de uma banda de rock, uma banda, sei lá, o Muniz aí gosta de ouvir como é que é, Muniz? Um rap, um trap. Não, trap nem tanto, né? Eu gosto de rap. E nem tudo que o artista vai escrever ou vai compor vai te servir, mas você vai salvar uma faixa. Eu lembro do exemplo que o Nicodemos deu numa pregação dele, que ele disse que ele gostava muito de ouvir Eric Clapton. E ele falou que ele gostava de uma música que o Eric Clapton falava da mãe dele, que a mãe dele levou ele para a igreja e que ensinou as coisas boas, que passou virtude para ele, não sei o quê. E ele falou, pô, essa música é legal. O cara tá falando da mãe dele, de consideração, de gratidão. Isso aí tá na Bíblia. Só que ele falou, agora não dá para eu cantar Cocaine. Que é também do Eric Clapton, onde ele está enaltecendo a cocaína. Ele falou, não tem como, porque já extrapolou. Mas não é porque o artista escreveu uma música que contraria a palavra de Deus que você vai, como o Muniz falou, desprezar a outra aonde que tem valor, que tem virtude. Faça a sua playlist, corta aquilo que não é bom para você e ouve aquela que vai te edificar, aquela que se não edifica, mas também te entretém com aquilo que você conhece como valor e fundamento da tua vida cristã, como valor e fundamento da palavra de Deus. É assim que a gente vive, cara. Senão a gente vai ficar louco. E outra coisa também, a música cristã, ela tem um propósito. Ela é escrita e ela é composta, em teoria, para o ambiente de adoração. Você vai para a igreja, um louvor, um cantor cristão, um inário presbiteriano, as músicas que a gente canta na igreja, de comunidade, o que for, tem aquele objetivo de nós estarmos juntos adorando a Deus. Mas a vida da gente, como a gente também está discutindo aqui, não se resume só à adoração a Deus, dentro do templo lá, ou na eclésia, na comunhão dos irmãos. A adoração faz parte, mas o resto também faz parte da nossa vida. A vida familiar, a brincadeira, a comunhão e não sei o quê. Exatamente. A gente não vai dentro da igreja cantar que eu amo a minha esposa, a não ser num culto especial de aniversário da minha esposa, mas a gente vai ficar todo domingo cantando música sobre família, sobre casamento, sobre amor, porque o intuito do culto não é esse. Mas o amor, o casamento faz parte da nossa vida. Então, o que tem de mais eu escrever uma poesia para minha esposa, escrever uma carta, ou ouvir uma música que tem a ver com a nossa história, uma canção que lembra né? Normalmente os casais têm isso, uma música que tem a ver com a história do casal e não sei o quê. E isso você não vai poder compartilhar lá na sua vida de igreja, você vai compartilhar isso dentro da sua casa. Agora, você falou uma coisa interessante, Daniel, que você falou assim, eu não vou cantar isso no culto, né? Eu tinha um amigo que infelizmente faleceu na época da pandemia, né, na Covid, que era o Enoque, o irmão Enoque, congregava com a gente aqui, e ele falava uma coisa que eu guardo isso para o resto da minha vida, e eu sempre tento compartilhar com o pessoal, que o culto não acaba nunca. Sabe? Uhum. As pessoas se iludem achando que o culto ele só é lá no templo. Não, cara. O culto ele acontece na vida. Ele tem que acontecer na nossa vida. Então, de repente, você não está lá, né, dentro do templo cantando uma canção lá para tua esposa, tal, mas você continua o culto na sua casa, Sim. brincando com a sua filha, cantando para sua esposa, sabe, servindo as duas, elas servindo você, e vocês vivem nessa sinergia, né, de amor dentro de casa. Eu entendo o que você está fazendo, Muniz, é muito, muito legal, é louvável, assim, né? Mas eu também entendo o que o Daniel está falando, porque, assim, embora a nossa vida seja um culto, né, ou deveria ser um culto agradável a Deus, né, o tempo inteiro, onde a gente estiver, independente do que a gente estiver fazendo e com quem a gente está se relacionando, mas existem lugares, né, e quando a gente pensa no templo ali, cara, tem coisas que não cabem. Sem dúvida. Liturgicamente falando, Sem dúvida. entendeu? Eu já vi gente falando, porque eu toquei lá na igreja lá uma música do Roberto Carlos que era muito bonita e que a letra falava, tudo bem, cara, mas não é uma música de adoração a Deus, e acho que não cabe ali, eu acho que é mais ou menos isso que o Daniel tá falando, entende? Sim, claro. Eu tô vendo que, tipo assim, existem ambientes. A igreja é um ambiente de adoração em comunidade. Agora, o meu casamento é uma coisa particular minha. É eu e a minha esposa. Sim, sem dúvida. Então, na minha casa, eu tenho que ter a liberdade de ouvir uma música que tem a ver com a nossa história, que lembra dos nossos bons momentos, de quando a gente se conheceu e não sei o que, blá, blá, blá. Agora eu preciso levar isso lá para a igreja, né? Porque eu tô falando que tem aquela ideia de, tipo assim,
que tudo que é sagrado você só pode fazer dentro da igreja. Não, como o Nunes falou, existe o culto da vida, e o culto da vida acontece em casa, com eu ouvindo uma música que fala daquilo que Deus prevê para o casamento. Uma música que faz bem para mim, porque eu lembro da história da minha vida com a minha esposa, não é? Então esse é o culto da vida. Só que o culto da vida acontece na vida, o dia a dia. Então, Exatamente. as pessoas vão se refreando e vão criando inibições e estão deixando, como é o objetivo do nosso tema, de usufruir daquilo que é bom. Pô, essa música é boa, cara. Essa música tá falando de coisas boas. Pô, essa música tá me trazendo memória de coisas boas. Pô, o cara tá ouvindo o cara contar do pai dele, ele lembra do pai dele. Isso não é uma coisa boa? Alguém que já perdeu o pai e cria aquele quentinho no coração. Ou a música que teu pai ouvia, e quando você escuta, você lembra do teu pai ouvindo, do seu tio ouvindo, do seu avô, sei lá o que for. Sabe, essas coisas criam memórias. Isso é coisa boa, que a gente pode usufruir, que a gente pode experimentar, e às vezes a gente se inibe de experimentar por causa, não, tá errado. Não, tá errado por quê? Fere alguma virtude? Não tem louvor? É de má fama? É impuro? Não é respeitável? Não é justo? Como o apóstolo Paulo está falando em Filipenses? Não, tem tudo isso. Então por que você não está ouvindo? Cara, tem algumas coisas assim que as pessoas deixam de aproveitar, cara. Assim, você está falando questão de música e tal, mas você já viu aquela pessoa assim que tem até um bom zelo pela frequência ao culto, ao templo, à participação e tal, mas que muitas vezes tipo assim, se nega a faltar um culto durante a semana. Não, porque eu não posso faltar à igreja. Tipo assim, se a pessoa tiver compromisso lá, né, cara, você tem que abrir a igreja, às vezes vai pregar, às vezes tem o prazer de participar. Mas a pessoa não, tipo assim, não abre mão disso para, de repente, curtir um aniversário de um parente que convidou, sabe, de um sobrinho, de um neto. Já vi essas coisas acontecerem, Sim. sabe? Tipo assim, cara, Deus vai te punir porque você não foi naquele culto naquele dia, cara. Sabe, não é uma prática, você não está deixando de congregar, eu acho isso tão... Isso aí geralmente acontece com lideranças abusivas, cara. É, Geralmente, essas lideranças abusivas que querem ali a pessoa servindo o tempo todo, querem empregados ali o tempo todo e cara, tal. isso é triste, cara. E aí eles inventam regras e normas, assim, completamente loucas, distorcem a palavra, poder, sabe, fazer com que as pessoas fiquem ali servindo a tempo e hora, da hora que quiser, liga e fala. Mas Muniz, eu tô falando isso de uma igreja que eu participei e não era assim a liderança, especificamente nesse Aham, caso, tá? Eu entendo o que você diz e aham, concordo, mas nesse caso não. Tipo assim, a gente estava indo para a igreja e a gente deu carona para uma senhora com um filho pequeno de colo dela. aham. E ela falando que o filho dela estava passando mal, estava com febre, que não sei o que lá. E ela disse assim: mas eu vou deixar de ir na igreja ganhar minha bênção, receber minha bênção? Mas aí é aquilo que eu falei no Eu início. não, cara. Fica em casa com essa criança, cara. Cuida do seu Pois é filho. aquilo que eu falei no início. É essa cultura cristã que circula, sabe, sei lá, pelo ar, não sei, enfim, de boca em boca, não sei que diabo é isso, que às vezes ninguém ensina isso também, cara. Uhum. Ninguém fala isso, mas isso vai sendo transmitido. Esse farisaísmo que vai sendo transmitido de boca em boca, de geração em geração, e que vai matando as pessoas, cara. Sabe, que vai fazendo as pessoas e que aí aí sim, algumas lideranças abusivas se Ah, aproveitam sim. disso Uhum. para poder falar assim: "Não, realmente, isso aí, ó, tá aqui tá na palavra, você não pode faltar um culto, você não pode tal, porque, ó, a Bíblia fala lá, Hebreus 10, né, não deixeis de vos congregar e tal", aquela coisa toda, e tira tudo totalmente de contexto, enfim, para poder fazer as mais diversas maldades, né. É só pegar ali Jesus e o sábado, né? Pois é, exatamente. Ele fala, Jesus usa justamente as questões emergenciais, os imprevistos, como justificativa para você quebrar o sábado. Tipo assim, é como se Jesus estivesse dizendo: não, você não vai ferir a lei porque você tá se preocupando com quem Deus se preocupa, né? Exatamente, Claro exatamente. que o aniversário não vai acontecer todos os cultos de domingo, não vai acontecer, vai ser uma vez, né? E você vai lidar com isso, com a sua família lá, e isso é tranquilo. A questão é o que às vezes acontece, é as pessoas que todo final de semana tem um compromisso para justificar não ir, não ir para a igreja nunca, né? É, Tem, exato. tem gente que
Gosta de procurar evento. Eu vou aproveitar a vida porque Deus me deu uma condição de ter uma casa na praia. E aí todo final de semana eu tô na casa de praia, entendeu? Aí aquilo que era uma benção para ser usufruído, cara, já começa a atrapalhar a tua comunhão com outros irmãos. Você Né? se muda logo pra casa, então, da casa de praia, que aí você frequenta a igreja mais próximo da casa de praia. Não é? Arruma a igreja mais perto lá, né? Então, assim, tem que haver um ponto de equilíbrio, né? Mas aí é aquilo que o Muniz falou, cara. A pessoa que é cheia do Espírito, a pessoa que olha para a palavra, que aprende na palavra, que é interessada em entender a vontade de Deus e saber qual é o limite dela, que ela tem amor a ela, amor a Deus e amor ao próximo, esse é o ponto de equilíbrio, né? Ela vai pesar isso numa balança, né? Eu faltar todos os finais de semana da comunhão com os irmãos, isso vai estar trazendo benefício para mim ou vai estar trazendo dano para minha vida e para a vida dos meus irmãos, né? Lógico que eu vou ter que rever essa prática minha, essa postura minha e, de alguma forma, procurar restabelecer minha comunhão, nem que seja o mínimo possível com esses irmãos, né? Sim, sim. Minimamente, né? Cara, eu vou trazer aqui situações que às vezes a gente vive e impede que a gente usufrua dessas boas dádivas de Deus, né? A primeira delas que eu trouxe aqui, cara, é focar no que falta ao invés de desfrutar daquilo que você já tem. Sabe qual é? Deus já deu tantas coisas pra gente e a gente às vezes entra numa vibe de insatisfação com aquilo que Deus deu, né? Então, tipo assim, eu não tenho uma casa, sei lá, né? Mas eu vou trabalhar muito, eu vou ter que trabalhar mais e mais, eu tenho que dobrar o serviço, eu tenho que arrumar outro emprego. Não é muita cara do brasileiro de forma geral, não? Mas a gente vê gente assim, enquanto eu não tiver aquilo ali, parece que a pessoa vive numa insatisfação cotidiana, sabe como? E não consegue olhar e enxergar que Deus deu condição para ela de pagar um aluguel. Deus deu um emprego que para ele... Cara, se é teu sonho ter sua casa, vai lá, busca, trabalha, se dedica e tal. Mas não deixa de olhar para aquilo que Deus já te deu, cara. Sabe aquela velha história do cara que só dá valor à mulher depois que perde? Muitas ele vezes. Ele acha que boa é a outra. Boa é a do vizinho. Boa é a solteira lá do trabalho, né? Porque se eu tivesse com ela, seria diferente. Aí vai atrás de outra mulher, vai arrumar problema, vai arrumar dor de cabeça. Aí depois que a mulher descobre aquele escândalo, aí perde a mulher que Deus deu para ele, aí fica ali pedindo perdão, aí quer voltar, aí quer tentar consertar uma coisa que ele já tinha, que bastava ele cuidar. Olha só que doideira, né? Do casamento, do relacionamento, sabe? E isso é uma coisa que impede a gente de usufruir daquilo que Deus deu pra gente. Outro ponto, cara, é sentir que as dádivas não são boas o suficiente. Ou comparar essas dádivas com as dos outros. Isso vai encher o nosso coração de insatisfação. E, cara, eu acho que é um exercício bacana a gente olhar para aquelas coisas pequenas, cotidianas, que a gente tem ali todo dia dentro de casa, que às vezes a gente não valoriza. Sabe, quando você pega um prato de comida no seu almoço, que você almoça todo santo dia, seu arrozinho com feijão, sua salada e sua carne, você tirar uns segundos ali e falar assim, obrigado pelo alimento que o Senhor me deu. Obrigado pelas mãos que prepararam esse alimento. Obrigado pelo emprego que me deu condições de colocar isso em casa. Você poderia não fazer? Poderia não fazer, mas eu acredito pessoalmente, e eu adoto essa prática, de que fazendo isso eu estou o tempo inteiro me lembrando de que, Rodrigo, isso não foi você que conquistou, isso foi o Senhor que te deu. Porque tem um monte de gente que não tem um prato de comida para comer. Sabe? Só que, cara, é todo dia, né? Não é um filé mignon, é arrozinho com feijão, com ovo, com batatinha frita, uma saladinha, aí... Né? Mas eu acredito sinceramente que a gente deve olhar para as coisas pequenas, cotidianas, diárias, que está tudo na sua cara ali o tempo todo, que não é o extraordinário, não é a viagem para a Europa, sabe? Isso é Deus que está dando, cara, são dádivas de Deus pra gente. Você já parou para pensar que dentro de um casamento você ter paz num casamento é uma dádiva de Deus? Pô, muito, com certeza. Tudo que é bom vem do alto, né? Agora, interessante você falando nisso da questão de ter paz no casamento. O Senhor, cara, Ele nos dá dádivas assim, que às vezes a gente está tão focado em pensar em coisas palpáveis, né? Como boas dádivas. Sim, são boas dádivas que o Senhor dá, sim, são boas dádivas. Mas a gente às vezes está tão focado que a gente esquece que a maior e melhor dádiva que o Senhor nos deu foi nos libertar do poder do pecado. Porque o Senhor, Ele nos dá capacidade
para a gente não seguir pecando, a gente não precisa pecar mais. Não viver na prática, né? Não precisa mais viver na prática do pecado. Então, o Senhor ele nos capacita a viver, por exemplo, em família. Uhum. Ele nos dá essa capacidade, ele nos dá essa condição. Basta que você, como a gente está vindo falando, né? Basta que você tenha um conhecimento na Escritura, que você seja cheio do Espírito Santo, e aí sim você vai renunciar às coisas que são da carne, né, as coisas que são pecado, naturalmente, né, que está ali a palavra falando, na iniquidade, você renuncia a essa natureza maligna que está, né, convivendo conosco ainda, e o Senhor ele vai te capacitando a você, por exemplo, entender determinados comportamentos, determinadas atitudes do teu cônjuge em casa, Uhum. e que você antes, nos rudimentos do mundo, vamos botar assim, você explodiria, você brigaria, você acabaria o relacionamento e tal, mas que agora, cheio do Espírito Santo, debaixo do poder e da ação do Espírito Santo, você não vai pegar mais, você não vai cair mais, sabe? Ou seja, o Espírito Santo ele te liberta do poder do pecado, ele te capacita a amar as pessoas. Que antes você não tinha essa capacidade, mas agora ele te capacita. Isso é uma dádiva, uma boa dádiva. Por quê? Como que a gente identifica que uma coisa é uma boa dádiva vinda do céu? É porque só se for aquele carro do ano, que é uma boa dádiva, não, aquele Fusquinha não é uma boa dádiva, né? Ou aquela Fiat Uno não é uma boa dádiva. Não, gente, esquece isso. Se for Peugeot, não. Se for Peugeot, aí não é uma boa dádiva mesmo. Aí, né? É Satanás, né, que te deu. É Mas obra do não, cão. cara, esquece. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele não manda em nenhum momento a gente se preocupar com tesouros dessa terra, cara. Ele fala, não ajunteis para vós tesouros sobre a terra. Aí ele manda a gente juntar tesouro aonde? No céu. No céu, cara. Tesouros eternos, cara, que vão durar pela eternidade, que são corações restaurados, corações vivificados, vidas na presença do Senhor, sabe? O teu relacionamento com a tua família. Isso são tesouros que a gente vai edificando, construindo para a eternidade. É viver em amor com o teu próximo, com a tua família, sabe? É levar pessoas a Você Cristo. ter saúde para fazer isso. Olha só. Pronto, você ter condições, os teus 5 sentidos que você tem aí, aqueles que são beneficiados com os 5 sentidos, você ter capacidade de você, sabe, viver sobre essa terra e levar o amor de Deus. Cara, isso é a melhor e maior dádiva, sem falar da salvação, né, que o Senhor nos deu. Então agradeça, seja grato. E esquece do vizinho, né? Quando você fala sobre comparação, nossa, porque o vizinho tem um carro melhor do que o meu, porque a esposa do vizinho é mais bonita do que a minha. Cara, esquece isso, cara. Uhum. Seja maduro, seja madura. Tenha maturidade para saber identificar as diferenças de circunstâncias. As circunstâncias em que você viveu, as circunstâncias que a pessoa viveu, as circunstâncias que você vive e que a pessoa vive, as circunstâncias em que você cresceu, coisas que de repente você nem foi culpado, mas que, enfim, criaram as condições para que você estivesse na situação que você está hoje. E de repente a circunstância que o outro nasceu e cresceu foram diferentes, mas e daí? E de repente também ter a maturidade para identificar que a atitude daquela pessoa foi diferente da sua. Enquanto você foi um cara que não quis nada com a hora do Brasil, não estudou, não se esforçou, não fez um concurso, não sabe, Cara, o cara foi lá, meteu a cara, se estudou, se esforçou, fez um concurso público, passou, é Uhum. funcionário público, está estudando, tá trabalhando, está construindo as coisas dele com o suor do trabalho dele, com a saúde que Deus dá a ele, enquanto você não quis, cara. Então não adianta você ficar olhando para a vida do outro e questionando: ai, Deus, por que que eu não tenho o mesmo carro? Por que que eu não tenho a mesma casa? Porque você talvez não teve a mesma atitude ou não viveu nas mesmas circunstâncias, mas amém. Seja grato por aquilo que você tem, as condições que você tem, porque tudo vai ser consumido pelo fogo. A casa, o carro, o apartamento vai ser tudo destruído pelo fogo, cara. E outra, daqui a 3 gerações, se o Senhor não voltar antes, ninguém nem vai lembrar teu nome, cara. Verdade, cara. Nego não vai lembrar nem quem você é, sabe? O teu tataraneto não vai saber nem que você existiu. As gerações não vão lembrar nada. Tua roupa não vai existir mais, teus livros, teus bens,
tudo já vai ter sido vendido, espalhado por um monte de lugares, não vai nem lembrar quem é você, cara. E só vai restar pra gente o quê? Aquilo que a gente construiu na eternidade. Mais nada. Não é verdade? Então, isso é bobeira. Relaxa, né? Relaxa. Relaxa. Agora, dentro do que a gente conversou até aqui, a gente pode ter algum ouvinte aí, né? Sobrecarregado aí com as preocupações da vida, né? Que a gente já falou. Ou até mesmo assim, vivendo sob um jugo assim, meramente religioso, né? No sentido ruim da palavra, né? Que os impede de aproveitar mais a vida, né? De forma que glorifiquem a Deus, né? Que é o nosso objetivo. Também nesse desfrute, né? Dessas bênçãos. O que vocês diriam, cara, para esse ouvinte aí? Tendo consciência de que alguém ouviu o que a gente disse, eu sei que a gente já meio que explicou isso aí, mas pensa numa pessoa individualizada aí nesse momento, que está passando exatamente por isso. Qual a orientação, uma orientação que vocês dariam para essa pessoa? Rodrigo, normalmente a pessoa que tá nessa situação, às vezes, normalmente ela tá querendo fazer, no sentido de, tipo assim, não, a pessoa que tá travada, que é proibida de ouvir, fica com aquela pulga atrás da orelha. Ah, eu não posso fazer aquilo. A pessoa que normalmente vive debaixo desse jugo de regras, de imposição, de tudo é proibido, ela tem curiosidade. Quando não tem uma base, não tem uma explicação, é simplesmente uma proibição, a pessoa ela quer o respaldo, ela quer a justificativa para isso e fica com aquela pulga atrás da orelha. Cara, a gente fala pela nossa própria experiência. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais as escamas vão caindo. Se você estuda a palavra de Deus, o Espírito Santo está te iluminando, né? E hoje com o teu, não, desculpa falar assim, o teu mau pastor, né? Eu não vou dizer que o bom pastor faz isso. O mau pastor, o mau líder, o falso profeta, aquele que está querendo te enganar e que está querendo te prender, ele pode até conseguir te prender lá na igreja, mas dentro da tua casa você vai ter liberdade. E, cara, na internet tá cheio você vai ter acesso a pastores, a outras pessoas. Mas eu acho que, como eu falei, a principal acesso é a escritura, a palavra de Deus dentro da tua casa. Porque também tem muitas pessoas que estão presas porque só abre a Bíblia dentro da igreja, só ouve o que o pastor falou, só lê o versículo isolado que o pastor escolheu e não lê o texto, o contexto, a história, nada. Busca conhecer. Daniel, o cristão médio não lê a Bíblia, cara. Sim. O cristão médio não lê a Bíblia, Mas aí, infelizmente. eu sei, Muniz, mas aí não tem outra solução. Como é que a gente conseguiu ter o pensamento que a gente tem, os questionamentos que a gente tem, porque você mesmo falou, não adianta você ficar reclamando do outro se você não fez por onde. É. Se Você só vai se livrar desse jugo se você conheceu o caminho verdadeiro. Né? O que Jesus falou? Conhecereis a verdade vos libertará. Sim, é isso. O podcast, graças a Deus, as pessoas têm tido contato com a gente, não só pela gravação. Né? Tem uma ouvinte aqui do podcast que ela sempre me pergunta as coisas. Sempre me manda pergunta e o texto que ela está com dificuldade. E eu agradeço a Deus, como o Muniz falou aí, que Deus me deu a habilidade de conseguir explicar coisa meio complicada. Às vezes vem com as perguntas difíceis que até eu tenho que parar. Mas, tipo assim, eu até respondi. Eu até falar o nome dela, que é a Simone, ela tá sempre perguntando as coisas lá na confraria, e às vezes ela manda algumas coisas em particular para mim, perguntando ali. E eu mandei para ela, Simone, eu fico muito feliz porque eu vejo a tua fome. Eu vejo o teu desejo ardente pela palavra de Deus. E eu vejo que ela já andou. Ela começou perguntando coisa lá em Gênesis, ela já está lá em Reis, já está chegando no final da Bíblia e continua perguntando. Ih, que maneiro, legal. E ela continua perguntando, que as perguntas vão aumentando. E eu sei e ela não parou no mesmo livro. Então eu vejo que o que tem ali? Ali tem fome, ali tem desejo de aprender. A Bíblia, a gente que já está há muito tempo na igreja, a gente também lida com dificuldades, né? A gente estuda, a gente corre atrás, né? Algumas coisas que a gente aprendeu, às vezes a gente aprendeu, às vezes sim com a nossa liderança, mas a gente teve às vezes que comprar um livro para entender alguma coisa, teve que assistir uma outra pregação de um outro pastor, procurar um teólogo, sei lá o que for, ou outra pessoa que a gente conheça, ou a gente aprendeu mesmo estudando a Bíblia. Uhum. Então, se você quer crescer, se você quer aprender a lidar
com a realidade, com aquilo que está à sua volta, você tem que aprender a lidar com o Senhor da realidade, que é Deus. É conhecendo o Senhor que você vai aprendendo pô, isso aqui não faz mal, isso aqui está certo, isso aqui é bem, isso aqui eu sei que é do Senhor. Tem aquela música da Ludmilla Ferber, baseada no texto bíblico, que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando eu conheço o amor de Deus, eu começo a conhecer tudo aquilo que é justo. Quando eu me aproximo daquele que é a própria justiça, eu vou conhecer o que é justo. Quando eu me aproximo daquele que é todo pureza, eu vou entender o que é puro. Quando eu conheço aquele que é todo amor, que definiu o amor nele mesmo, eu vou saber o que é amável. E aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e louvor, só ele pode me ensinar o que é honrado, o que pode ser louvado e o que é coerente. Então não adianta, cara. Não tem para onde fugir. O Rodrigo leu um texto aí de Salomão, e Salomão foi um cara muito sábio, e pela sua sabedoria que ele recebeu de Deus e pelo conhecimento que ele recebeu de Deus, ele aproveitou de muita coisa que Deus fez na criação. Mas, por outro lado, também ele quebrou a cara e fez um monte de besteira, porque ele quis viver a vida à parte de Deus. E ele mesmo vai escrever. Provérbios ali tá cheio de coisa que Salomão tá falando ali, que não é para você fazer, costumes e práticas que você não deve seguir. Ele fala sobre a vida do preguiçoso, ele fala sobre a vida do ímpio, do meticuloso, do mexeriqueiro, do fofoqueiro e blá blá blá. E como é que Salomão aprendeu isso tudo? É vivendo a vida com Deus, é a caminhada de Deus com a vida. E falando Sim. dos próprios erros também, né? A gente está lá na nossa igreja, a gente está estudando o livro de Provérbios e a gente, cara, está curtindo muito. Porque Provérbios é um livro que lida com o dia a dia. Ele lida com a existência. É você com o teu patrão, é você com a tua esposa, você com o ser humano que você vai lidar, e aí você lidando contra você mesmo. Com os filhos, cônjuge, né? Isso. A escritura está ali, ela tem muita sabedoria para muita coisa da nossa vida. Como você deve comer, como você deve beber, como você deve falar, qual é a hora certa de falar, qual é a hora certa de ficar quieto, qual é a hora de intervir, qual é a hora de não intervir. Só que aquele negócio você tem que ganhar amadurecimento, conhecimento, contexto. E aí, todo esse ensinamento que está oculto ali na Bíblia vai se tornar uma coisa prática e valores que você vai enxertando naturalmente, né? Naturalmente não, através da ação do Espírito Santo, que vai te moldando aquilo que você conhece. O interessante que você está falando, desculpa te cortar, o Daniel, Pode é falar, que Maurício. hoje em dia a gente tem Bíblia, cara, menos de R$10 você compra uma Bíblia aqui no Brasil. De graça no celular, cara. Você ganha, pronto, tem Bíblia de graça no celular. Escolhe a versão e tudo. Cara, tem os aplicativos que você tem versões e números, você compara, tem comentários, assim... Tem até a de Batalha Espiritual, a Vitória Financeira do Malafaia. que até, enfim... Essa aí não lê Deixa não, pra tá? lá Não isso. lê não, você estiver ouvindo a gente aí, é brincadeira, não é pra ler isso não. Enfim, então, e você, cara, hoje não tem mais dificuldade, cara, daqui a algum tempo vai ter, mas hoje, cara, não tem mais dificuldade você pegar uma Bíblia e você ler, cara, enfim, quando eu falei assim, que o cristão médio não lê, não foi no sentido de justificar, né, o cristão de não ler a Bíblia, muito pelo contrário, né, mas de mostrar que, meu irmão, minha irmã, se você tá passando por dificuldade para poder... entender, né, essa questão aí, né, do que pode, o que não pode, não é por falta de oportunidade, porque a Bíblia está aí para você, como o Daniel falou, você pode ler e aprender e entender o que você pode e o que não pode. Mas se você não lê a Escritura, como que você vai conseguir? Não tem como. É impossível, cara. É impossível. Não tem como, sabe? E assim, eu acho que a gente já né, bateu bastante nessa questão aqui para a gente entender que, na pior das hipóteses, você nunca leu, né, não sabe todos os versículos, não conhece, né, como deveria o Senhor, aquela coisa. Meu irmão, é simples, como a gente já veio falando. Procura o Daniel, né? Vai na confraria e procura o Daniel. Não, mas se você não tiver um WhatsApp próximo para você poder mandar uma mensagem pro Daniel na hora e perguntar, cara, é só você pensar. Se o Senhor Jesus estivesse aqui, materializado aqui na minha frente aqui agora, eu faria isso que eu vou fazer agora.
Eu escreveria isso que eu vou escrever? Eu tomaria essa atitude aqui, sabe? O que será que ele faria no meu lugar? O que será que Jesus faria no meu lugar agora? Será que ele tomaria essa atitude que eu vou tomar agora? Será que ele falaria isso que eu vou falar agora? Né? Você está ali pensando, eu vou, faço, não faço, ajo, não ajo, isso aqui. Pensa se Jesus estivesse no seu lugar, será que que atitude ele tomaria? Sabe? Eu acho que isso pode te salvar em determinadas situações que você não vai ter tempo de mandar uma mensagem pro Daniel ou de, sei lá, de Ouvi esse podcast inteiro. ou ouvir o podcast de novo. Você não vai ter tempo, mas você precisa decidir. Sabe? O que eu faço? Eu tomo essa decisão, eu faço isso agora. Será que Jesus faria isso que eu vou fazer? Não, ele não faria, então não faz. Galera, vamos chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. Programa 128, pela graça de Deus. Deixar o espaço aberto para vocês aí, se vocês quiserem fazer alguma consideração rápida, porque nosso horário já está avançado. Alguma recomendação, mandar um beijo para alguém, fiquem à vontade. O Muniz falou por último aí, vou começar com o Daniel. Dan, o microfone é teu. Rodrigo, a minha recomendação tem a ver até com a minha última fala aí sobre conhecimento da Bíblia. Essa semana eu até estive conversando com o Rodrigo, né, que eu sou um cara, o Muniz também, o Rodrigo, a maioria do pessoal que grava aqui o cast, a gente sempre tá envolto ali com material teológico. Pô, nos programas aqui, cara, não falta recomendação de livro. Muniz, o Will parece que lê e o Rodrigo também, lê direto, né? A gente está sempre recomendando livro, a gente está sempre recomendando autores, pessoas que a gente confia, né, na sua firmeza, na sua inteireza, na sua cumplicidade com a palavra de Deus, né, que a gente avalia, né, e a gente lê o material. Cara, você está querendo crescer, está querendo se tornar alguém maduro, sim, ponto cabal, intensifique a sua leitura da Bíblia, né? Eu sou um cara que eu leio a Bíblia rabiscando, eu não consigo ler sem rabiscar. Sabe que isso é pecado, né? Quem acrescentar, se você acrescentar ou retirar um tio dessa palavra, você sabe como é que é. Tá lá em Apocalipse. Ó. Escreve aí mesmo, vai escrever. Chama juízo. Eu faço anotações na minha Bíblia. Perdoai, ele não sabe o que faz. Que eu gosto de pontuar. Eu comprei uma Bíblia só para fazer isso, cara. Anotar. Cara, eu acho legal, porque você tá lendo o texto e vai vindo aquelas tuas percepções, essa atitude desse personagem aqui. Às vezes eu tô lendo um versículo, eu lembro de um outro versículo, aí eu anoto ali, mesmo que eu sabendo que a Bíblia tem aquelas notinhas de versículo embaixo, eu gosto de colocar os meus, a minha própria referência bíblica ali. Então a gente tem que criar aquele costume para você assimilar, né? De você assimilar o conteúdo da Bíblia. E, cara, tá tendo dificuldade, tá achando um texto muito difícil, cara, compra um material, compra um comentário bíblico, ou vai pra internet, tem muitos pastores expositivos, cara, prega o livro inteiro, né? Por exemplo, o livro de Romanos, que é uma carta muito discutida aí, você vai achar vídeos aí do Nicodemos aí com 58 sermões, acho que 68 sermões no livro de Romanos. Eu gosto muito de assistir sermão expositivo, mas também gosto de ler comentário. Claro que o teólogo sabe tudo. Não, quem sabe é Deus. É o Espírito Santo que vai te acrescentar. Como a gente falou aqui, aquilo que é bom, aquilo que é reto, que é justo, que for correto, Deus vai acrescentar no teu coração. Então busque esse conhecimento. E aí você vai ver naturalmente o seu amadurecimento, né, a sua capacidade de tomar decisões e a sua capacidade de simplesmente dizer isso é lícito, isso não é lícito, isso me convém, isso não me convém. E de você saber lidar com o teu irmão, que como diz o apóstolo Paulo lá, que é mais fraco na fé, ou menos maduro desse conhecimento, você vai saber lidar com ele. Não vai... porque conhecimento tem que gerar maturidade, mas também humildade com aquele que tem menos, e não arrogância. Então a gente tem que crescer. Só existe crescimento com dedicação e com o estudo da palavra de Deus. Então invista no teu estudo da palavra, invista em compra de material, porque isso, cara, agrega. A gente não nasceu
A gente não nasceu aprendendo tudo, já tem gente que está nessa caminhada há mais tempo Com certeza. do que a gente, e sempre tem pessoas aí dispostas a nos ajudar, né? Oferecendo com excelentes materiais que nos ajudam a compreender a palavra de Deus. Então, cara, Cassi, compre comentários bíblicos, e compre uma Bíblia de estudo, ouça o nosso podcast. Isso aí, faz o merchan. Assista bons sermões, ou ouça outros bons podcasts também, né? E Deus vai acrescentando na tua vida. Daniel estava falando aí sobre as anotações e tal, até falar para a galera aí já antecipar, né? Que Daniel está fazendo as anotações dele lá na Bíblia. E em breve a gente vai estar lançando aí a Bíblia de Estudo da Resistência, né? Com Imagina. anotações aí de Daniel Oliveira e Rodrigo Muniz. Eita ferro. Imagina? Topa empreitada? Eita ferro, imagina. Quem me dera. Tá Eu doido. tenho que terminar a minha Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia nova, eu recomecei a fazer isso de novo. A minha outra Bíblia já está toda rabiscada. Eu estou começando de novo na Bíblia nova. Vamos sortear essa Bíblia aí pro nosso ouvinte aí. Memorabilia do Resistência, ó. Imagina? Muito bom. E você, Muniz? Fala pra gente aí. Então, eu faço minhas as palavras do Daniel nessa questão de comprar material, investir em material, né? Bíblia de estudo, comentários e tal, né? Mas eu também quero recomendar um vídeo em especial, que é um vídeo onde eu falo sobre santificação, né? A gente falou bastante sobre isso no início, mas é um vídeo que eu gravei sobre santificação, que tá lá no meu canal, o canal do irmão Rodrigo. Tá aí o link na postagem aí pros irmãos. Na descrição do episódio. Para que você possa entender, né? Nesse vídeo eu falo o que não é santificação, o que é e por que a gente tem que considerar a santificação como amor, né? Como amar, né? O pessoal brincava comigo, falava que eu era o profeta do amor, né? Mas, cara... Falava não, a gente fala, pelas costas, é que você não... Continua sendo. Enfim, Tô brincando. então, quer dizer, mas eu recebo e aceito. Recebe bem. Recebo. E aí nesse vídeo eu falo sobre essa questão da santificação, né? Como esse entendimento da santificação como amor. E aí eu queria que você que está ouvindo a gente pudesse ir lá assistir e deixe seu comentário lá, fala alguma coisa, fala que assistiu, vim do Resistência para assistir e tal. E aí eu vou ficar muito feliz de saber que eu pude contribuir para abençoar a tua vida aí no nome de Jesus. Legal, cara. Meus amigos, muito obrigado aí pela participação de vocês, foi muito legal, contribuíram muito aí para minha vida e tenho certeza que para a vida de quem está ouvindo a gente aí também. Queria agradecer também, antes da gente fechar aí, a você que ficou com a gente até o final e fazer aquele velho pedido de sempre. Ajuda a gente compartilhando Resistência Podcast com mais pessoas. Se você também quiser abençoar a gente aí com uma oferta, cara, vai ser muito bem-vinda. Hoje, com as situações de inteligência artificial, a gente está pagando, além de servidor, site para gravação, para melhora do áudio, coisas que facilitam, né, o Resistência Podcast ao ar. Pô, se você quiser participar com a gente aí, cara, de uma forma mais próxima, né, contribuir de alguma forma mais direta para a manutenção do RP, a gente tem um Pix, tem um tempão que a gente não fala, que é o pix@resistenciapodcast.com. Se você contribuir com qualquer valor, isso vai ser revertido para facilitar o serviço da gente, né, na produção, edição, criação de artes, tudo do Resistência. Então, assim, a gente recebe alguma oferta mensal, mas ela já não cobre mais os custos totais do Resistência. Então, se você falar, mas eu não posso te ajudar, porque eu não... Cara, se você falar assim, eu vou te mandar R$10 por mês, através desse Pix, eu vou me comprometer com R$10 por mês. Cara, isso vai se somar à contribuição de outros irmãos, outros ouvintes do Resistência, e pode ter certeza que não tem valor baixo demais, assim. Tudo que vier é revertido e abençoa demais a vida da gente. Então, se você quiser participar, pix@resistenciapodcast.com. E no mais é isso, galera. A gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou o Daniel Oliveira. Eu sou Rodrigo Muniz. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.